23. Todos encontraram, diga amém. Diz assim: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vou ler novamente. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos, vamos meditar nela. Continua falando conosco, dando a tua graça, entendimento, Senhor, da mesma, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus, né? E hoje, falando sobre João, o apóstolo João, aquele a quem Jesus amava. O nome João significa Deus é gracioso ou agraciado de Deus. A Bíblia diz que João, o apóstolo João, ele era filho de Zebedeu e tinha um irmão por nome de Tiago, né? O irmão de João era Tiago. Geralmente, quando a Bíblia fala sobre João, Tiago e João, ela cita primeiramente o nome de Tiago. Isso demonstra que Tiago era mais velho que João. Porém, nenhum dos discípulos de Jesus, isso é uma coisa interessante que eu já falei aqui na semana passada, nenhum dos discípulos de Jesus tinham mais idade, a maioria eram jovens, né? Então, possivelmente 18 anos, 19 até os 20, porque havia um imposto que era para homens já acima de 20 anos, que era pago e que nenhum dos discípulos de Jesus pagou, somente Pedro e Jesus. Então, isso demonstra, né, que os discípulos eram jovens. Os discípulos eram jovens. João era pescador, tinha a profissão de pescador. O pai dele era um homem que tinha também alguns funcionários. Alguém, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 20. Marcos capítulo 1, versículo 20. Zebedeu tinha alguns empregados da pesca. Quem achou, por favor? Isso. Então, Zebedeu ele tinha alguns empregados, né? Era do ramo da pesca. E também João era um seguidor de João Batista. Está lá em João capítulo 1, do 35 ao 37. Antes de ser discípulo de Jesus, João foi discípulo de João Batista. João 1, 35 ao 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Então, versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam
seguido, né? Então, os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus, né? Depois que João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Porque, na verdade, João Batista teve um ministério muito interessante em relação a isso aqui, porque ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Isso quer dizer o quê? Importa que à medida que Jesus tenha fama, que o ministério de Jesus cresça, o meu ministério desapareça, porque eu vim para abrir o caminho para ele. Eu não sou o principal. Eu vim apenas para preparar o povo para receber aquele que havia de vir. Então eu não tenho no meu coração nenhum tipo de problema das pessoas deixarem de me seguir e passarem a seguir Jesus. João Batista foi o maior dos profetas da Bíblia, mas ele teve a humildade de entender que a missão dele era diminuir à medida que Jesus crescia em fama. Então os discípulos de João passaram a seguir Jesus, João Batista, né? E um deles foi o João que escreveu o Evangelho, né? O apóstolo João, um dos discípulos de João Batista que passou a seguir Jesus. Aí às vezes a gente para pensar, né, que João era um apóstolo carinhoso, amoroso. Quando a gente lê a carta, principalmente as cartas que ele escreveu, né, a gente pensa assim: poxa, João era um apóstolo do amor, ele era amoroso, né? Mas se você for olhar na Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 17, por favor. Marcos 3,17. Ô Zé Antônio, por gentileza, baixa essa porta aí. Esse som do outro lado aí é só Jesus. Marcos 3,17. Pode ler. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Muito bem. Imagine, irmãos, só que João foi apelidado de filho do trovão. Aí você diz assim: poxa, era um homem calmo, era um homem tranquilo. Negativo. E aí que você se engana, né? Porque João não era calmo nem tranquilo. Jesus colocou o apelido dele de trovoada. Esse homem é trovoada. Mas por que Jesus colocou esse apelido nele? Lucas capítulo 9, versículo 54, nos diz que quando os habitantes de Samaria, de uma vila de samaritanos, né, recusaram receber Jesus, Tiago e João chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse pessoal? Você acha que alguém que é amoroso, que tem paciência, vai pedir a Jesus para descer fogo do céu para matar alguém só porque não foi bem recebido? Você imagina você ir num lugar, numa vila, num vilarejo, numa determinada situação, numa igreja, e você chegar lá, que está com o irmão Zé Cláudio, que é cantor, tem as agendas dele de canto em algumas igrejas. Eu sei que tem alguma igreja que não te recebe bem, Zé. Sei disso. Aí você imagina você perder a paciência e falar assim: Jesus, posso orar para descer fogo do céu para matar essa turma aqui? Foi mais ou menos o que Tiago e João falaram com Jesus naquele momento. Aí Jesus chamou eles de filhos do trovão, ou seja, tinham um temperamento muito quente, esquentados. Eram homens, né? Por que eles falaram com Jesus para pedir para descer fogo do céu? Porque naquela região foi a mesma região que o profeta Elias havia pedido a Deus que mandasse fogo do céu para consumir os soldados quando foram prender o profeta Elias.
e de 50 em 50 foram 150 que foram consumidos pelo fogo. Então Tiago e João, sabendo disso, disseram assim, bom, vamos falar com o Senhor também? E da mesma forma como Elias, né, orou e desceu fogo do céu, consumiu aquele pessoal, Senhor Jesus, podemos orar para descer fogo do céu para consumir esse pessoal aqui? Jesus disse, calma minha gente, não é assim que funciona, né? Calma lá, né? Então João não era só, o Pedro tem a fama de ser esquentado, mas João também era. João e Tiago também eram. E eu vou um pouquinho mais além. Marcos 10, 35, por favor. Marcos 10, 35 ao 37. Além de serem homens que tinham um temperamento muito nervoso, João e Tiago também tinham um problema chamado egoísmo. Essa cena é interessante. Marcos 10, 35 ao 37. Quem achar, por favor, pode ler para mim bem forte. Pode ler, irmã. Aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queríamos que nos fizesse entendermos. E ele lhe disse, que queres que eu te faça? E eles lhe disseram, conceda-nos a tua glória, que nos assentemos à tua direita e à outra tua esquerda. Muito obrigado. Esse aí é o homem do amor, né? Chegou para Jesus e disse, Senhor Jesus, concede o que a gente vai pedir para o Senhor aqui agora? Aí Jesus disse, o que vocês querem? Senhor, lá na tua glória, eu quero sentar à tua direita e meu irmão quer sentar à tua esquerda. O Senhor concede isso? Preocupados com posição. Preocupados com aonde eles iam sentar no reino, com posicionamento. Tá assim de gente na igreja, né? Aqui não tem isso não. Mas por aí, né? Tem uma porção de gente preocupada com cadeira, com posição, né? Com posição. Jesus deu logo um fora deles assim, não compete a vocês. Vocês querem sentar do meu lado? Vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? Vocês podem pagar o preço, então, para sentar do meu lado? Vocês querem honra sem pagar preço? Porque a honra, ela vem a partir da humildade. E a soberba precede a ruína. Aquele que a si mesmo quiser se exaltar, será abalado. E aquele mesmo que se humilhar, Deus o exalta. No reino de Deus, o menor é o maior. O maior, Deus abate. Porque aqui o grande só tem um e chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande. Nós somos menores. Jesus disse, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E os últimos serão os primeiros. Aquele que a si mesmo quiser se exaltar, Deus o abate. Porque Deus resiste ao soberbo. E quem escreveu isso? Foi o Tiago. O mesmo Tiago que queria sentar do lado de Jesus. O mesmo Tiago que estava preocupado com posição, depois escreve. Deus resiste aos soberbos. Deus exalta os humildes, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Os humilhados é que serão exaltados, mas os humildes receberão graça. Deus abate, resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde, porque o humilde não quer ser exaltado. O humilde quer que o nome do Senhor seja exaltado. O humilde de verdade, ele não diz que é humilde. Ele não pega o microfone e vai dizer, eu sou humilde. Não. O humilde de verdade, ele deixa que as pessoas digam que ele é humilde. Que as pessoas olham para ele e dizem assim, eu estou vendo em você humildade. O humildade não é andar com roupa rasgada, roupa velha, roupa furada e fedido.
né? Tem gente que acha que humildade é sujeira. E humildade é você andar com roupa velha. Não tem nada a ver. Tem pessoas que andam com roupa velha que são soberbos. E tem pessoas que andam com roupa nova que são humildes. Isso não tem nada a ver. Roupa velha, roupa nova, não tem nada a ver com humildade. Humildade é estado de espírito. Tem gente que come sardinha e rota caviar, né? Não tem um tostão no bolso, mas quer manter uma aparência de que ele tem alguma coisa, né? É uma pessoa que tem dificuldade financeira e quer mostrar que tem, que pode. Isso é o soberbo. Pobre soberbo. Né? Tem um seriado que passou na televisão uma vez, na Rede Record, né? Do Cris. Os jovens conhecem o Cris. Aí a mãe do Cris não tem dinheiro para fazer compra. Aí vai fazer compra com vale alimentação. Quando ela vê a amiga dela no mercado, aí ela, ao invés de fazer a compra com vale alimentação, ela pega o dinheiro das contas do mês e paga tudo em dinheiro. Né? Só para a amiga dela não saber que ela usa vale alimentação. Aí fica com a luz cortada no final do coisa, com a luz cortada porque queria se mostrar para a amiga. Ô, bobagem. Pior coisa que tem, né, é o soberbo. Porque o soberbo, ele quer mostrar para quem não gosta o que não tem com o que não pode. Quer mostrar para quem não gosta o que não tem com o que não pode. Se a pessoa é o endividado, né? Ele quer mostrar para a pessoa que não gosta dele que ele está bem, com dinheiro que ele não tem, sem poder, só para manter status. Eu conheço pessoas que fazem festas e gastam dinheiro à beça, só para mostrar para os outros que tem condição de fazer festa. A gente faz o que a gente pode, minha gente. A gente vai até onde a mão alcança, né? Isso é humildade, é reconhecer até onde você pode ir. O soberbo, Deus resiste, mas Deus dá graça aos humildes. Dá graça. João também foi o apóstolo que esteve com Jesus em 4 ocasiões que somente ele esteve, né? Marcos 5:37, por favor. Marcos 5:37. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e João estava presente. Pode ler, pode ler. E não permitiu que alguém o seguisse, e não se fez. E Tiago, e João, irmão de Tiago. Isso. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e João estava presente. Pedro, Tiago e João. Na transfiguração em Marcos 9, versículo 2. Marcos 9, 2. Marcos 9, 2. Isso. Pedro, Tiago e João estiveram na transfiguração. O que é transfiguração? Jesus brilhou no céu, a glória de Deus se manifestou no Monte Tabor, aonde ele flutuou, né? A glória de Deus manifestou, o rosto dele foi transfigurado. E apareceram ali Elias e Moisés, naquele dia. Isso foi a transfiguração. Tá? Durante o período que Jesus esteve no Getsêmani, João também esteve junto com Jesus. Marcos 14:33. 14:33. Esse, amor. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João,
Muito obrigado. Pedro, Tiago e João, sempre os três juntos, né? Só que João esteve presente com Jesus na crucificação. Foi o único que foi até a cruz. Todos os discípulos ficaram em casa com medo de ser preso e ser crucificado. João foi aos pés da cruz. João 19, 26 e 27. E a ele foi dada a responsabilidade de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Jesus deu a responsabilidade de cuidar de Maria a ele. João 19, 26 e 27. Pode ler. Muito, muito bem. Aí você pode dizer assim, pastor, o que tem a ver isso tudo que o senhor está falando aí comigo? Os momentos mais chave do ministério de Jesus, João estava presente. E o que nós podemos aprender com João? Primeiramente, Jesus não faz escolhas erradas quando nos escolhe para andar com Ele, apesar do nosso temperamento difícil. Porque nós somos difíceis. Diga comigo assim, não, todo mundo diga, eu não sou fácil. Tem gente que não diz não, que nem para assumir que não é fácil ele fala. Eu não sou fácil. Eu não sou fácil. Nós não somos fáceis não, mas apesar disso, o Senhor Jesus nos escolheu e nos deu a capacidade de frutificar, apesar do nosso temperamento difícil. O exemplo disso é João. João foi chamado de filho de trovão, foi chamado de trovoada, né? Lá no Profetar, quando alguém é meio atribulado, fala assim, fulano é a trovoada. Lá vem a trovoada, né? Trovoada purinho. Rebuliceiro. Trovoada. Apesar de nós sermos trovoadas, não sermos fáceis, o Senhor Jesus nos escolheu. João 15, 16. Eu gosto desse texto. João 15, 16. Diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aí quem gosta de pregar aqui tem uma mensagem. Eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Escolhidos, nomeados, frutificando na presença do Mestre. Aí é o tema da mensagem. Quando você for pregar essa mensagem, divide a oferta comigo, tá? Escolhidos, nomeados, frutificando na presença do Mestre. Isso é uma mensagem. Eu vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Apesar de vocês não serem fáceis, eu escolhi vocês. Não só escolhi, nomeei, chamei vocês pelo nome. Eu conheço o seu nome. Eu chamei você para uma obra. Eu escolhi, eu nomeei. Para que você fique parado? Não. Para que você vá e dê fruto, e frutifique, e faça a minha obra, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer, o que você fizer, Deus não vai deixar passar em branco e passar barato. Está tudo anotado diante do Senhor. Eu vos escolhi, nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto permanece. Porque o Senhor nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Apesar de não sermos fáceis. Que a gente é difícil. A gente é tinhoso. Ser humano é complicado. Cheio de problema.
cheio de trauma. Mas o Senhor trabalha nesses defeitos aí para mostrar que o poder dele aperfeiçoa o mais dos pecadores dos homens. Paulo disse, o Senhor trabalha na vida dos pecadores, ele veio para os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Ele trabalha nos imperfeitos. A igreja não é lugar dos perfeitos, aqui é o lugar dos errados. Porque aqui é a olaria de Deus, aqui é o lugar de Deus consertar os errados. Aqui é a carpintaria de Jesus de Nazaré. Aqui ele pega aquela história que tem aí no mundo aí, que pau que nasce torto nunca se endireita, não tem nada a ver com a igreja. A igreja é diferente. Pau que nasce torto, Jesus de Nazaré que é carpinteiro endireita. A prova disso é que eu estou aqui nessa noite, você está aqui sentado essa noite. Nós só estamos aqui porque o carpinteiro trabalha no nosso caráter. Ser discípulo de Jesus é ser trabalhado pelo caráter dele. Ele vai trabalhando nosso caráter, vai trabalhando nosso defeito. Todo errado do jeito que eu sou, do jeito que você é assim mesmo que Jesus vai trabalhar. Tá me entendendo? Ei, contigo mesmo. E eu também. Mesmo nós sendo assim, Jesus trabalha, Jesus nos ama e tem uma grande obra na tua vida e na minha vida. Ele conserta. Aqui não tem gente que não tem jeito, aqui todo mundo tem jeito. Jesus dá jeito em todos nós. Aleluia. Segundo, Jesus transforma a trovoada em amor. 1 João 2,10. Primeira carta de João 2, versículo 10. O homem que um dia foi chamado de filho do trovão, olha como é que ele está falando agora. 1 João 2,10. O que diz aí? Lê, Mateus. Quem ama o seu irmão permanece em Deus. Nele não há causa de tropeço. O mesmo homem que estava pedindo a Jesus para descer fogo do céu para consumir alguém que não recebeu bem ele, agora está falando que nós temos que amar uns aos outros. Porque Jesus é especialista. Ele é especialista em transformar vidas. Especialista em transformar eu e você. E nos transformar. Mas a lição mais importante que eu aprendo com João, e eu quero ler com vocês, é o texto que nós lemos, João 13, do 21 ao 26. Esse eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia aí. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. É aqui que é o ponto onde eu quero gastar mais um tempinho com você. Dá uma chegadinha aqui, Samuel. Por favor. Faça favor.
Só é possível dizer que Samuel está perto de mim, reclinado em mim, encosta em mim aqui. Se ele estiver próximo, está reclinado em mim. Mas o que o texto diz não é isso aqui não. Espera aí, Samuel. Vem mais para cá. Se aproxime mais. O texto fala sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o nível de intimidade, de proximidade que João tinha de Jesus. Você imagina você poder colocar a sua cabeça aqui no peito de Jesus e ouvir a batida do coração do Mestre. Esse aqui é o nível de intimidade que João tinha com Jesus. Muito obrigado, Samuel. Me ajudou aqui a ilustrar. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. É possível encostar a cabeça no peito de alguém sem ter intimidade? Como que você chega tão próximo de uma pessoa sem ter intimidade com a pessoa? E o nível de intimidade, ele também diz o nível de relacionamento e também fala o nível de segredos. João está com a cabeça reclinada aqui no peito do Mestre. E Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. A mesa era grande. Judas não estava sentado na última cadeira da mesa, não. Ele estava sentado do lado do Mestre, na cadeira de honra. Porque Jesus insistiu com ele até o final, tentando trazer ele para o lado do bem. João está com a cabeça reclinada no peito de Jesus e Pedro está do outro lado da mesa fazendo sinal para ele. Pergunta aí quem é. Porque quem não tem intimidade não consegue ter um nível de conversa profunda com o Mestre. Aí quem não tem, pede a quem tem. É por isso que tem crente que chega e fala assim: ore por mim. Quando alguém chegar para você e pedir oração para você, é porque essa pessoa está reconhecendo que você está mais perto, tem mais intimidade com o Mestre do que ela. Porque ela não consegue conversar com o Mestre na mesma intensidade que você, que está com a cabeça no peito de Jesus, consegue. E eu vou dizer para você, se você está sendo solicitado, ore por aquela pessoa que está pedindo oração. É porque você tem intimidade com o Mestre para isso. Você já pensou? Pedro falou assim, pergunta aí quem é, porque Pedro não tinha coragem de perguntar. Não, Pedro era um homem corajoso, já falei sobre Pedro. Pedro tinha coragem. Pedro não tinha intimidade. Recalassuriai. Coragem é uma coisa, intimidade é outra. A coragem te faz você falar o que os outros não falariam. A intimidade faz você conversar no nível que os outros não conseguem conversar. Você tem um acesso que outros não têm. Então, meu irmão, não sai da cabeça, a sua cabeça tem que ficar no peito de Jesus mesmo. Não sai da posição, fica ali do ladinho dele com o Mestre. É esse tipo de nível de intimidade que nós temos que buscar com o Senhor. Não basta só eu estar sentado à mesa com Jesus, não basta só eu ser mais um crente, eu tenho que ser um crente que tenha segredo com Deus, que Deus divide segredo comigo e eu com Ele. Esse tipo de nível de intimidade que Jesus está querendo que todos nós desenvolvamos com Ele. É intimidade de conversar com Ele, coisas que os outros não vão ouvir. Sabe por quê? João está ali e pergunta, Mestre, quem é? E o texto diz, inclinando-se sobre ele o peito, disse, Senhor, quem é?
Aí a resposta, Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei o bocado molhado. É como se João tivesse com a cabecinha aqui encostada aqui, ó. E Jesus falasse assim no ouvidinho dele. Ele fala assim, Senhor, quem é? Ele assim, aquele que eu vou dar um pão aqui, fica observando. João recebeu o segredo que os outros não ouviram. Mas não tem como eu conversar com Jesus se eu estou distante. Se eu não tenho prazer em estar perto, se eu estou longe, se eu não estou próximo, eu também não vou ouvir a voz dele. Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Aonde está alguém que quer ter um nível de intimidade com o Senhor e conversa com ele? Você já pensou Deus descer no teu quarto de madrugada e começar a falar contigo, você falar com ele e você ter resposta de coisas que outras pessoas não têm? A Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Ninguém engana um crente que tem intimidade com o mestre, um crente espiritual, porque ele sabe de tudo, porque o Senhor fala com ele e conversa com ele segredos, mistério, revela mistério. É crente espiritual, é crente que está com a cabeça no peito de Jesus e não sai da posição. Esse nível de cristianismo é que nós temos que buscar. Porque as grandes multidões, os grandes congressos, as grandes festas estão aí, né? São reuniões de muita gente, mas os maiores segredos Jesus revelou para poucas pessoas. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, estava ali Pedro, Tiago e João, Jairo e a esposa, não tinha mais ninguém dentro daquele quarto. E Jesus disse assim, não diga a ninguém o que vocês viram aqui, ou seja, vocês estão participando de segredos de ressurreição. Ninguém vai saber, mas você vai saber porque você estava lá. Jesus se transfigurou. Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus se manifestar na terra. Jesus se manifestando em glória, ainda antes de morrer. Por quê? Porque estavam lá com intimidade com o Mestre. Pedro, Tiago e João estavam no Getsemane quando Jesus estava agonizando, agoniado, sentindo o peso do pecado. Segredo com o Mestre. Irmãos, existem 3 níveis de discípulo, eu encerro aqui. Existe a multidão. A multidão. Jesus está andando e a multidão está junto, aquela multidão, aquela coisa toda. A multidão recebe milagre. Foi na multidão que a mulher do fluxo de sangue recebeu milagre. Foi na multidão que o cego de Jericó recebeu milagre. Foi na multidão que o paralítico de Betesda recebeu milagre. Foi na multidão e tantos outros. Se eu ficar falando aqui, o cego de Jericó, tantos outros que a multidão revelou o milagre. Multiplicação de pão e peixe. Multidão. Jesus multiplicou pão e peixe 2 vezes, depois multiplicou pães, 7 pães. Houveram 3 multiplicações. As 3 multiplicações foram com a multidão. A pesca maravilhosa, multidão. A multidão estava na praia, Jesus lançou-se ao mar com os discípulos e pescou tanto peixe que quando imagina o barco chegando na praia, quase encalhando de peixe. A multidão viu aquilo. Multidão. Multidão recebe milagre. Mas segredo e intimidade é só para quem é discípulo. Então, existem 3 níveis. A multidão, os discípulos, que são os apóstolos, e existem aqueles que são íntimos. Quem somos nós nesses 3 níveis? Você é aquele que só recebe milagres, só recebe as bênçãos de Deus? Você é aquele que anda com Jesus? Ou você é aquele que tem intimidade com Jesus? Então pense e reflita nessa palavra.
Reflita nessa palavra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.